Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai é, se de certa forma se hidratar de um novo sabor de refresco, digamos, né, analogicamente falando. Para desaprovar da nossa consideração pro sentido do trabalho de textos, de informações, né? A gente criar um certo saber de uma moldura, de um sabor de transmitir informação. A mesma forma que a gente tem os refrescos com vários sabores e a água, sobre a diluição desses sabores, se torna agraciada por uma revelação sensitiva na nossa papilas degustativas, né? Entre a recepção colinérgica que ela diferencia o nosso ser, né? Dentro dessas polarizações que ocorrem. A mesma coisa acontece com unidades textuais, né? A gente fala das imagens, a gente fala dos sons, a gente fala das combinações, né? E até mesmo você pode até mesmo denunciar tudo aquilo que você sente a partir de um refresco, contando com os textos, né? Contando com a generosidade de informar alguém. Isso é uma das estratégias que vão sendo trabalhadas na televisão, no rádio, nos cartazes, nos processos educacionais, digamos assim. E isso nos ajuda a educar-nos, porque quando a gente nos limita a partir de um fator comum, todo mundo se torna comum a esse fator e se liga a essa comunicação e se dobra a essa consideração de efeito. E isso é generosidade, é o trabalho da generosidade conosco, né, com o público, né? E se a pessoa achar de bem, ela vai ter facilitações para poder interagir, tornar familiar esse hábito de saudar, de saudar esses processos de sedimentação limitante, né? Ou seja, esses processos de regras, marcações. E aí o que a gente tem estudado? A gente tem estudado, de certa forma, as áreas regradas pela tendência de informar um tipo de informações, uma informação, um tipo de texto, né? Se a gente fosse estudar arte, a gente teria os gêneros artísticos, que são as formas de você construir informação artística para fazer com que os seus adeptos a essa arte se dobrem para receber essa graça. Ó, intenso, né? E o texto ele é intenso porque ele é um copo de água, só que essa água ela quer fluir em você com uma condição visual. Para que ela entre em você entrevista ela, né? Você olha para ela e pergunta para ela sobre essa generosidade. Então, hoje a gente vai falar de um gênero que ele é um gênero expositivo, que é um gênero do tipo expositivo, que diz a essa palavra utilizada em outro sentido um título
de representação textual. A gente está falando do gênero entrevista, que é um gênero do tipo expositivo, né? Quando a gente vai expor algo, a gente vai receber dessa exposição vários argumentos a favor e contra. A gente vai ter um juízo de valor da exposição, ok? E para condicionar-se a esse juízo de valores, a gente tem essa organização sensitiva de marcar pré e posterior a esse status uma adequação de preparo. Então todo o texto ele tem esse relevo, né? Ele tem esse pré, em e pós, né? Que é como se fosse caminhando até o sentido, sentindo e deixando o sentido. Então vamos olhar um pouco para esse sentido antes de nos envolvermos mais com esse gênero. Então a gente tem um caminho. Então olha só, tudo para nós é um caminho. Só que se esse caminho aqui ele está empreendendo algo, ou seja, ele está sobre efeito de ele está sobre efeito de regras, né? Ele está marcando uma certa sensação. Vamos pôr que esse caminho aqui, esse pedaço, ele está diluído em atividades. Então vamos pôr que aqui é a avenida e aqui é o bairro. Então, por exemplo, se você está no bairro, você já está familiarizado com o bairro, né? Todos que estão no bairro, eles estão diluídos nessa atividade. E os que estão na avenida, eles estão diluídos ou estão sendo diluídos. Vamos pegar um copo e pôr água nele aqui, ó, e vamos colocar as pessoas aqui, ó. As pessoas, elas vão ser sal ou açúcar, nesse sentido, né? E aí a gente vai ter o plano como uma água, plano água, né? Então, dentro dessa água de barro aqui, tá todo mundo de certa forma diluído. Quando ela passa e caminha até aqui, ó, aqui a gente já tem uma certa um certo caminho que leva até uma nova água, né? Que é a avenida, a água de avenida, a água de barro, né? E aí, se você sai da água de bairro e vai para a água de avenida, o que vai acontecer? Você vai precisar de ser diluído novamente. E isso gera diferenciações. Você começa a ser diferenciado, sentir diferenciações. E essas diferenciações estão nesse roteiro aqui, ó. E nessa saída. Então, isso aqui é o pré, isso aqui é o em. E quando você sair disso e voltar para o seu bairro, para a sua localidade, você vai ter o pós.
Então existe o pré, o em e o pós. Ok? O que isso quer dizer, o pré, em, pós? Quer dizer que você você vai sentir toda essa textualidade, né? Esse arquivo, essas somas de mudanças. Então a gente tem várias somas de mudanças desse sentido de diluições que vão ser sentidas. Só que elas não são sentidas apenas, elas são vistas. E quando a gente, entre as vistas, consegue aceitar a diluição, a gente vai diminuindo o efeito colinérgico. Até que a gente chega em um ponto onde a gente aceita, ó, olha o aceita, ó, aceita. Só que se você fizer diminuir o A, você aceita. Você vai afinando o aceita, né? Tá vendo? Então isso aqui, ó, para nós é a escala de A. E então tem essa diferença aqui, depois tem essa diferença aqui, depois essa aqui, depois essa daqui. Então olha que legal. Quando a gente caminha, a gente vai, ó, encontrando as diferenças e escalando elas para o nosso sentido. Quando a gente escala ao máximo, a gente chega no top. Do topo. Então, esse topo, para nós, é o centro da sensação. É o alta carga. E quando o alta carga se liga, o que acontece? Ele se dilui nessa outra inscrição. Então ocorre a diluição inscrita. O que é a diluição inscrita? É que você entrou no ambiente literário, na avenida, na água contextual. Na água contextual. Então, como a gente está falando de gêneros textuais, para nós cada gênero é um copo diferente com água diferente, com água, né? Então essa diferença ela modifica de certa forma, né? Com água e a diferença dessa água sobre o copo e sobre você é esse tempo aqui, ó, esse processo sensitivo. Essas escalas. Então existe o pré, o in e o pós, né? Pós. Isso tudo é tempo. Tempos. Tempos. De em pós. De em pós. Tempos nos diz aonde que a gente está. Ó. Ok? Bom, isso aqui para nós é gravidade. É gravitação. Quando a gente vai lá para cima, a gente não fica lá no universo, a gente não fica voando, né? A gente tem dificuldade para ficar no plano. Pois é porque a gente subiu muito, não é mesmo? Então isso para nós é o sentido da gravitação universal. Aqui, quando a gente está bem conectado, a gente está, por exemplo, quando alguém está numa leitura muito aplicada ou jogando um jogo, né? Quando ele está com muita atenção
Ou quando ele está jogando um jogo, por exemplo, ele está aqui com a televisão ligada num videogame, ele está aqui, ó, jogando, controlando o que está aqui, ó, né? Isso faz com que a pessoa entre num estado de gravitação com muita atenção, que faz com que ele esteja cada vez mais em centro de controle de carga. Ou seja, ele está cada vez mais se diluindo para a água desse plano. E esse estado diluído, de diluição, deixa as pessoas meio que hipnotizadas. As pessoas elas ficam no acompanhamento de cargas muito finas que outras pessoas que não estão diluídas como elas possuem dificuldade para entrar ou lidar com essa pessoa. Porque essa pessoa ela fica num estado de muita diluição, num estado de muita concentração. Ela vai para o espaço mesmo. Bom, e aí tudo isso tem avisos por entrevistas. Está disponível por entrevistas. Porque a vista ela consegue captar as águas em modulações aqui, ó, inscritas pela radiação eletromagnética. Então as vistas elas conseguem captar isso, ó. E quando elas captam e conectam e se conectam, elas conseguem ampliar essa grade. E quando elas ampliam essa grade, a concentração modulada lhe dá o conforto de controle de contrações. E aí ela vai afinando essas contrações que controlam e vai ganhando resolução de contraste. Por quê? Porque ela consegue fazer os quadrados nesse tamanho se tornarem gradeados. Por que ela consegue? Por que a pessoa consegue? Por que o diluído, o rapaz diluído consegue fazer isso? Consegue se concentrar muito e ter controle de contrações. Por quê? Porque ele se baseia nas marcações. E às vezes não são todos que olham para as marcações, só que as marcações estão lá. Elas podem até estar no sentido fantasmagórico, né? Elas podem estar até no sentido espiritual. Elas podem até estar no sentido logístico, no sentido matemático e no sentido comunicativo, que é o sentido que a gente está ligando esse gênero, que é o sentido gramatical, sentido do português, ou seja, o viajante navegador. Nós somos navegadores. Nós somos marítimos, seres que navegam os mares, ó, a partir disso daqui, ó, de barcos a velas. Não é? Bom, e aí o que acontece? A pessoa ela consegue se transcender por se contagiar, por responder os argumentos que nascem nessa entrevista. Bom,
Então ela consegue se exportar para essa avenida, para essa água em ação, conhecimento, em ação de, em ação de receita, vamos pôr assim, em ação de receita, de graças, porque de certa forma toda água viva conhece suas sensações, suas sensações de cargas d'água. Não é assim? Então todo ser humano conhece o seu ponto de equilíbrio a partir de diluição de um plano, né? Então toda pessoa que está instalado em um plano, né, de água, ela conhece o seu equilíbrio nesse plano. Quando chega alguém para uma entrevista, por exemplo, essa pessoa aqui, o que acontece? Esse alguém tem as suas linhas de campo aqui, ó, que vão ser digeridas por esse. Para ele ter um melhor sucesso, esse camarada aqui, ó, ele vai ser diluído. Ele vai ser decomposto para que ele possa se tornar comum, familiar, responsorial a essa pessoa aqui, ó. E aí elas se integrarem e conseguirem comunicação. Bom, só que vamos entrar então agora nos detalhes do gênero textual entrevista, né? A entrevista é um gênero textual produzido pela interação entre duas pessoas. Então vamos colocar aqui, ó, é a produção de um texto, diálogo, né, entre duas pessoas. Ou seja, o entrevistador é responsável por fazer as perguntas e o entrevistado é responsável que responde as perguntas. Então a gente tem duas pessoas em duas posições distintas, né? Ó, a gente tem uma que vai ser, o nome dela vai ser o entrevistador, né? Então a gente tem esse camarada aqui e a gente tem o entrevistador. Então esse aqui tem o R e esse não. O que esse aqui está fazendo? Ele está tentando responder adequadamente. Então esse aqui, ó, manda um R, uma pergunta. Olha só, ele manda uma pergunta. E esse aqui, o que ele tenta fazer nessa pergunta? Ele tenta converter essa pergunta em uma resposta para se tornar igual à pergunta que ele faz. Então ele, ó, faz isso daqui, ó. Entendeu? E aí ele vai, ó, assimilando e vai respondendo aqui, ó, até que os dois se tornem iguais. Tá vendo? Ele vai se abrindo em fenda. Tá vendo? Olha só que legal. E aí o que vai acontecendo entre aqui?
eles vão se formando em circuito de integração. Então há uma comunicação ativa aqui. Bom, mas o que que acontece? A pergunta tem uma resposta. E geralmente a resposta da pergunta é essa daqui, ó. Se a pergunta é essa, a resposta é essa. Por quê? Porque olha só que legal. Isso dá a vida. Isso dá o equilíbrio de uma harmonia. Ok? Então a gente corta isso daqui e fica com isso. E depois, isso a gente tem uma notação. Nessas notações a gente tem, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e os Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si chiado, né? Depende do arco né? Dos cuidados. A entrevista possui uma função social muito importante porque ela propõe um debate e através dela podemos obter esclarecimentos, formar opinião nos posicionamentos de forma crítica. Obter esclarecimento, formar opinião e a partir da crítica das respostas, né, obtidas. Então, a partir da análise de respostas. O texto da entrevista é marcado pela oralidade e geralmente tem função informativa. Há entrevistas de emprego psicológicas, sociais, jornalísticas, por exemplo, as quais são veiculadas sobretudo pelos jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Bom, vou refletir aqui agora. Há entrevistas de emprego psicológicas, sociais, jornalísticas. A gente tem entrevistas de emprego psicológicas. O que é entrevistas de emprego psicológicas busca? Ela busca, de certa forma, conhecer a individualidade temperamental do candidato, né? Então, de certa forma, ela avalia os níveis de temperamento do candidato sobre a execução de tarefas, né? Sobre as respostas para as perguntas. Sociais, jornalísticas. Por exemplo, as quais são veiculadas sobretudo pelos jornais, revistas, internet, televisão e rádio. É isso aqui. Pode haver, pode ser estabelecido esse encontro e de perguntas e respostas de várias formas, né? Existem várias tendências de escrita, né? De escrita de pergunta, né? Então você tem a tendência de perguntar para a pessoa sobre a sua personalidade, sobre o seu lado social, sobre o seu lado de operações de trabalhos também, né? Sobre aquilo que você reporta dentro do que você já fez trabalhando. Então tem essas questões. Os principais tipos de entrevistas são
estruturada, que segue um roteiro de perguntas. Então vamos entender aqui, ó, tipos de entrevistas. Tem as estruturadas. Elas seguem um roteiro de perguntas. Então, as entrevistas estruturadas seguem roteiros. As entrevistas semi-estruturadas como que é essa semi-estruturada? Apesar de ter um roteiro, permite fazer perguntas que não estão planejadas no mesmo. Então essa aqui é, sem dúvida, uma das que mais ocorre, né? Então, possui roteiro, possui um roteiro, mas permite saídas. Saídas para arrecadar informações mais precisas. Então, isso aqui é para ter maior precisão, maior resolução sobre a informação. E as não estruturadas? A não estruturada parece até prova de escola, né? De marcar com X, de escrever e de marcar com X e escrever, né? Entrevista não estruturada, que não segue um roteiro, parecendo mais uma conversa espontânea. Então isso aqui seria a redação, né? Então conversa espontânea. Então o que seria isso aqui para facilitar? Isso aqui seria a prova de marcar com X. Essa aqui é a prova de marcar com X, mas também com um comentário. E isso aqui seria a redação. Né? O que você acha de tal coisa? Rediz para mim. Faz um texto para mim. Então, seria mais ou menos isso. E aí dá para se avaliar um monte de coisa nesse perfume aqui, né, redativo. Essa forma de conduzir uma oração ou até mesmo um texto, né? Texto escrito. Características da entrevista. Vamos anotar aqui as características. Então percebam que a gente está filtrando. Percebe que a gente está filtrando. Caraca. Os valores estabelecidos nessa utilização de escritas, né? De informações de português, comunicação. Texto informativos ou opinativos. Então a gente tem os textos informativos, ou seja, a gente vai produzir informação e opinião. Então, quando você é perguntado alguma coisa na entrevista, você vai emitir ou uma opinião ou uma informação, ou vai conduzir a oração para informar ou opinar, ou os dois paralelos. Presença do entrevistador e do entrevistado. Então, existe a presença, né? Existe a comunicação para presença, a comunicação direcionada, né? Presença barra direcionamento da resposta.
Então, você vai responder a uma empresa, você vai responder a um recrutador, você vai responder a uma entidade representativa. Linguagem, diálogo e oral. Linguagem dialógica e oral. Então você estabelece uma conversa mesmo, só que representa de forma oral mesmo. Conversa oral, às vezes você consegue até escrever nesse sentido de fluir, né? Conversa oral. Essa é a linguagem. Marca do discurso direto e da subjetividade. Então você vai geralmente vai responder de forma direta a pergunta feita. Só que, de certa forma, existem muitos efeitos utilizados para essa resposta, né? E aí, às vezes, os efeitos provocam um certo sabor, né? Para com o candidato, para com a resposta. Só que a subjetividade é para você não se prender, de certa forma, na sua conta, né? Quando você vai responder a pergunta, você não vai florir, você não vai colocar uma semente e esperar ela nascer. Você já vai entregar o nascimento, né? Você já vai entregar o resultado. Então, a subjetividade é para não expor tudo que você fez para chegar aonde está. É para você não expor a semente que você plantou, o adubo que você colocou, o tempo que você esperou, os dias que você foi. Você não precisa de contar. Isso aqui pode ser subjetivo. Pode ficar entendido apenas com o que você entrega, né? Por exemplo, você já entrega a rosa, né? A flor. Ou trevo, né? De 4 folhas, sei lá. Isso aqui, ó. Sei lá, o dado, né? Você já entrega o dado. Bom. E mescla da linguagem formal e informal. Né? Então você vai utilizar tanto a linguagem formal quanto a informal. Por quê? Porque isso é uma característica de uma conversa oral, né? É muito difícil você ser totalmente formal. E o que isso acontece? Isso meio que prejudica ou dificulta o diálogo, porque às vezes o entrevistado ele precisa de fazer você se descontrair para ver você em atividade descontraída. Geralmente no trabalho você não fica o tempo todo formal. Nenhuma pessoa é o tempo todo formal. Existem momentos de descontração. O organismo precisa. Isso é uma receita médica, né? Você contrai e relaxa. O que acontece? Quer saber se na hora de informar, na hora de conversar, na hora de orar, você consegue contrair formalmente na hora certa e você consegue relaxar na hora certa. Então, isso que é hora a certa ação, ok? Esse é um detalhe que marca muitos entrevistadores, porque são poucos que conseguem manter a qualidade. No texto da entrevista, as palavras ditas
pelo entrevistado e pelo entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, risos. No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos com a apresentação de um discurso coerente. Ora, uma vez que você não conhece o entrevistador, você não tem familiaridade com o entrevistador e nem mesmo o entrevistador com você, ali de certa forma, é um primeiro encontro e precisa ser, por mais que você conheça o entrevistador e já tenha passado por entrevistas com ele, porque precisa parecer que é um primeiro encontro? Porque ali é a sua renovação, é o ressuscitar, é o ressuscitar, é o nascimento de uma proposta nova. Ali, se você iniciar em uma empresa nova, você conseguir a vaga, você passou na entrevista, quer dizer que você vai ser um afeto novo que vai nascer na empresa a partir daquele momento e vai, desse nascimento, você vai afinar-se com o passar do tempo e vai entregar as suas cargas de valores dentro dos horários propostos. Então, se você está com afeto para a empresa, você tem afeto, você precisa demonstrar, né, com pergunta. Olha, eu tenho afeto porque eu fiz um curso. Eu tenho afeto porque eu quero arrecadar, eu quero crescer com a empresa e experimentar. Eu quero crescer com a empresa, ganhar experiência na área. Eu preciso. Não, eu preciso fica um pouco muito carregado, né? Geralmente as pessoas choram quando falam eu preciso. Aí um neném chorando é insuportável, né? Fica meio assim, pra quê, né? Vamos ver se tem outro que não chora. Então, você fala assim, olha, eu tenho muito a contribuir para a empresa e eu sei que se eu contribuir, se eu entregar o que ela o que eu posso entregar, ela também vai me entregar e a gente vai conseguir construir uma boa relação e vamos crescer juntos, né? Eu acredito que com o que eu tenho e com a minha iniciativa, com a minha vontade, a gente pode crescer junto e fazer bem um para o outro, né? De certa forma, assim, como um filho tenta falar para a mãe lá na hora de sair, né? É um filho bom e educado, né? Educado lá no feto. Ele não vai bater na mãe, me larga, me larga, me larga. Ele vai falar assim, mãe, tá na hora de eu sair aqui. Tá na hora de eu enfrentar a vida. Então, mais ou menos isso, né? Porque isso é comunicação, né? Só que a comunicação, ela parte de um processo entre dois operadores, né? Se a pessoa não quiser entrevistar, dificilmente a pessoa vai responder, né? Então, para tudo dar certo, o melhor possível para as duas partes, a pessoa que vai entrevistar, ela tem que querer entrevistar também. A gente não está focando aqui só no entrevistado, a gente está falando para o entrevistador também. Se você não quiser perguntar, você não vai criar você não vai ter uma entrevista boa, porque não depende só de um lado. O equilíbrio depende dos dois. E aí sim, o entrevistado ele vai avançando as perguntas e te entregando a imagem e dos dados
e vão fazer o seu processo de saber se ele é qualificado ou não para nascer nessa empresa, né? Dessa vaga. Esse útero, né? Se esse feto cabe entrar nesse útero. Estrutura da entrevista. Para produzir uma entrevista, esteja atento à sua estrutura. Escolha o tema da entrevista. Então, a gente tem um tema para a entrevista. Tema da entrevista. A entrevista ela pode ser um texto que será utilizado para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Seja qual for o tema escolhido, por exemplo, o novo livro do escritor, fica claro que ele deverá comparecer à entrevista. Fica claro que ele deverá comparecer à entrevista. A entrevista pode ser um texto que será utilizado para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa, seja qual for o tema escolhido. Por exemplo, o novo livro do escritor. Então, esse aqui é o tema, né? Então, o tema da entrevista é, por exemplo, o novo livro do escritor. Você pode trazer um texto que vai, de certa forma, criar uma gravidade aqui, ó. Um texto que vai proporcionar essas escalas aqui, ó, que vão ocorrer entre essas duas partes, né? E aí, esse tema ele vai, de certa forma, prender as pessoas, a pessoa, o processo da entrevista nessa linha de raciocínio temático, né? Por exemplo, o novo livro. Então, vamos falar do seu novo livro. Qual foi a sua inspiração, né? E aí, tendo isso aqui em planta, né? Você consegue até mesmo desenvolver o percurso, né, dentro de um tema. Então, um tema serve para desenvolver percurso. Então, o tema da estrutura, o tema da entrevista é importante. Escolha o tipo de entrevista. Então, qual que é o tipo de entrevista? Feito a escolha do tema e do entrevistado, é importante decidir o tipo de entrevista estruturada, semi-estruturada e não estruturada, ou seja, uma pergunta, uma entrevista já com roteiro, uma entrevista que tem roteiro, mas permite sair um pouco do roteiro, ou uma entrevista sem roteiro alguma, que pode durar horas. Por exemplo, podcasts, né? Podcasts são entrevistas não estruturadas, de certa forma. No caso da entrevista estruturada, elabore um roteiro que será utilizado pelo entrevistador na hora da entrevista. Além disso, pesquise, analise e estude sobre o tema. Então, o apresentador, de certa forma, é um entrevistador.
No caso das entrevistas semi-estruturadas e não estruturadas, conhecer bem o tema ajudará na elaboração de outras perguntas a partir das respostas do entrevistador. Então, olha só que legal. Ó. Então, você tem um tema. E aí, a partir do tema, igual a gente tem os podcasts hoje em dia, se você conhecer bem o tema, o que você vai fazer? Você vai ter condições de elaborar outras perguntas a partir das respostas do entrevistador. E se você não conhecer, você pode levar alguém que conheça também. Né? Então, o terceiro, dê título para a entrevista. Por exemplo, entrevista para o cargo de técnico em radiologia. Isso é um título, não é? Se necessário, coloque um título na entrevista. Ela norteará melhor o objetivo delimitando o tema proposto, bem como seduzirá o leitor para a sua leitura. Por exemplo, entrevista com Eduardo Pereira. Apontamento sobre sua nova obra. Então, o título ele ajuda a exportar melhor o conteúdo produzido, né? O quarto é faça uma introdução para a entrevista. Uma introdução. Então a introdução ela pode ser desde da apresentação de ambas as partes até a apresentação de coisas mais específicas, né? Se necessário, faça uma introdução que pode ser curta, mas que informe o leitor do que será discutido. Nesse caso, apresente o assunto bem como o perfil do entrevistado e sua experiência profissional. Por exemplo, essa introdução pode ser a apresentação da empresa. O RH vai gerar para você e vai falar assim: olha, a gente vai apresentar para você a empresa, né? Dentro da ótica que a gente propõe, a gente vai apresentar primeiro aqui as condições do trabalho oferecido e vai te fazer perguntas a respeito que estão dentro da proposta esperada pelo empregado, né? pelo contratado. Porém, a gente quer saber um pouco de suas experiências a partir dessa introdução, né? Nesse caso, apresente o assunto, bem como o perfil do entrevistado e sua experiência profissional. Eu não sei se vocês já repararam, mas nos podcasts produzidos atualmente existe aquela questão, ó. Então se apresente, diga o que você faz, né? O que te traz para o interesse aqui, né? Olha, eu tenho interesse de estar aqui porque eu produzo, eu tenho conhecimento, eu falo a respeito, né? Então você consegue se encaixar no assunto a partir da sua experiência, né? Como um introdutor de você. E aqui a gente tem a quinto passo da estrutura da entrevista é a revisão. Revise o texto da entrevista, né? Revise o texto da entrevista. A parte final é tão importante quanto a inicial. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal, ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão. Então, se as duas pessoas não entrarem em coesão,
o diálogo não vai acontecer ou vai ser sem harmonia, vai ser relações desarmônicas. Se a intenção é fazer uma entrevista com um entrevistado e depois apresentar para um público leitor, você deverá utilizar uma câmera ou gravador e depois realizar o trabalho de transcrição das falas de ambos. Então acontece muito por jornalistas, né? Jornalistas, RHs, psicólogos também, eles gravam e depois transcrevem da gravação. Por quê? Porque existem técnicas de olhar para o mais íntimo da parte que responde, ou até mesmo do efeito causado pela parte que pergunta. Então, essa revisão ela é uma parte importante. E os recursos utilizados são câmera, gravador de áudio. Exemplos de entrevista. Exemplos. Entrevista. Segue abaixo a entrevista escrita e em vídeo entre o jornalista Júlio Lerner e a escritora Clarice Lispector. A entrevista foi veiculada no programa Panorama da TV Cultura no dia 1 de fevereiro de 1977, o ano da morte de Clarice. Panorama, né? Passar pano é um encontro com a psicologia das variações climáticas das pessoas, né? Quando elas derramam algo e precisam parar o que iriam fazer para passar um pano. E quantas pessoas não precisam diariamente passar panos em seu dia a dia, né? Está para fazer alguma coisa, mas no meio do caminho alguma coisa se derrama e eles são obrigados a entrar nesse outro verso aqui, ó. O verso da entrevista, o verso desse concerto, né? E a Clarice Lispector, ela escrevia muito sobre essas fases, né? Esses panos a serem passados por pessoas ou por ela mesma. Vamos ler a entrevista então. Clarice Lispector. De onde veio esse Lispector, né? Esse espectro. A gente tem o espectro das radiações e de várias outras coisas, né? Esse espectro das radiações, também conhecido como espectro eletromagnético, é a classificação de todas as ondas eletromagnéticas de acordo com a sua frequência e comprimento de onda. Então, espectro, de certa forma, o que é o espectro? O espectro é quando você pega toda a tabela e analisa ou tem informações de conhecimento de toda a tabela. Por exemplo, as radiações, né? Você tem essas tabelas, a tabela das radiações começa assim, depois vai assim, depois vai assim, depois vai assim, assim, depois vai assim, depois vai assim, depois vai fazendo um negócio assim, ó. Isso aqui, ó, de certa forma, é um espectro. Porque a partir de duas coisas, olha só, você tem, ó, aqui, ó, para esse lado aqui você tem a característica e aqui você tem o comprimento. Então, ou vice-versa, né? Você tem aqui, ó, comprimento e aqui você tem a característica. Então, esse comprimento aqui dá, olha só que legal. Esse comprimento aqui de onda, vamos fazer comprimento. Aí aqui a gente vai ter os comprimentos e aqui a gente vai ter as características embaixo, né?
Olha só. Para esse comprimento aqui, a gente tem a cor, por exemplo, verde. Já para esse comprimento aqui, ó, a gente tem a cor vermelha. Vamos supor, né? Então é basicamente isso. Vamos pegar aqui a imagem. Isso aqui é um espectro das radiações, ó. Aqui você tem a característica e frequência de onda, denunciando a ela cor e aparelhos que recebem esse tipo de onda e processam esse tipo de onda. Né? Isso é legal porque da onde vem esse lispector? Você é a pessoa que trabalha com conhecendo esses espectros dos seres, né? Características e frequências dos seres. Você escreve disso porque o leitor ele fica pensando nessas várias subdivisões, né? De um reportador, né? De um agente ativo na sociedade literária, né? Aí ela vai e responde: é um nome latino, não é? Não é um nome latino. Eu perguntei a meu pai desde quando havia lispecto na Ucrânia. Lispecto na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece lis e peito em latim. É um nome que, quando escrevi meu primeiro livro, Sérgio Miliet, eu era completamente desconhecida. É claro, diz assim. Essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo, ônimo, não era o meu nome mesmo. Não era meu nome mesmo. Então as pessoas tinham dúvida de que o nome era dela. E aí ela já confundiram com um pseudonome. Né? Coisas de escritor e de trabalhadores públicos, principalmente antigamente, tinha muito disso, né? Medo do lado de nome fermentado, né? Se um nome se fermenta muito, o que acontece com a sociedade a partir dessa carga de fermentação, né? Você chegou a conhecer o Sérgio Miliet pessoalmente? Nunca, porque eu publiquei o meu livro e fui embora do Brasil, porque eu me casei com um diplomata brasileiro. Diplomata é um cargo público, né? Uma pessoa de cargo que tem um cargo público. De modo que não conhecia as pessoas que escreveram sobre mim. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? Representações de firmas, coisas assim. Quando ele na verdade dava era para coisas do espírito. Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? Eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tem outra irmã chamada Tânia Kaufman, que escreve livros técnicos. Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? Não, eu soube há poucos meses, soube através de uma tia. Sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesias. Eu fiquei boba.
É, nas raras entrevistas você tem concedido surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou a escrever e quando? Nas raras entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou a escrever e quando? Antes de 7 anos eu já fabulava, já inventava histórias, por exemplo. Inventei uma história que não acabava nunca. Quando comecei a ler, comecei a escrever também pequenas histórias. Quando a jovem praticamente adolescente Clarice Lispector descobre que realmente é a literatura aquele campo de criação humana que mais atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever, sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período você se lembra do nome de alguma produção? Bem, escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Chegava lá nas revistas e dizia: eu tenho um conto, você quer publicar? Aí me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: de ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu. Eu disse: não. Ele disse: então eu vou publicar. Era assim, era meu trabalho. Você publicava onde? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decidiu assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar sendo amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever, ou então com o outro em relação ao outro. Agora eu faço questão de não ser uma profissional para manter minha liberdade. É, ó, entrevista de vídeo com Clarice Lispector. É, bom, então a entrevista ela ela é um ela tá no tipo expositivo, é um gênero textual que ajuda as pessoas a desenvolverem uma expectativa de diálogo a partir de uma pré-disposição, né? Isso vira tradição porque as pessoas que trabalham com isso e consomem isso, de certa forma, utilizam essas inspirações, esses, esses, essas, esses produtos para artificializarem um encontro com as pessoas que não podem encontrar. Ou, ou edificam-se sobre esses dados para chegar em atividade de ver o espírito da pessoa que quer crescer em um cargo, né? Por exemplo, eu não conheço a pessoa que vai ser que vai trabalhar na empresa se eu contratar. Estou entrevistando ela. Eu não a conheço e nem conheço a pessoa que ela vai ser, mas tento conhecer para ver se ela tem merecimento.
e trabalhando os dados do espírito que me responde, ou seja, desse personagem que tenta afetivamente dar o afeto para ser conduzido a essa vaga, eu consigo ver e fazer os testes se ele vai sobreviver há muito tempo, se ele vai conseguir ser feliz com as homenagens financeiras, com os desafios que a empresa tem, né? Então, o entrevistador ele é cheio de mágicas de processamento, né? Bom, e aí isso é muito chique, né? A gente precisa de ter melhores RHs, né? Melhores entrevistadores. Bom, pois isso tem pesos que até mesmo o peso desconhece, né? Ou seja, o futuro, isso consegue ver, isso consegue levar as pessoas a crer que vem o futuro ou administrarem os dados é, para ver tendências, né? Então, isso é interessante. Bom, então é isso. Isso é uma entrevista. Isso é o gênero entrevista dentro do tipo dispositivo. E a gente se vê num próximo vídeo trabalhando conhecimento de outro gênero. Um abraço para vocês e fui!